Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo em algo bem interessante, a ponte sonora entre o nosso português aqui do Brasil e o inglês americano. Temos um material aqui, olha, uns trechos de uma aula chamada Portuguese to English, Dinosaurs to Dolphins. Parece que o foco é justamente essa passagem, né? Exato. E a nossa exploração aqui não é só listar as traduções, sabe? É tentar entender como essas palavras soam lá, no inglês americano. Vamos focar bem nos detalhes da pronúncia. Aqueles detalhezinhos que, né, fazem toda a diferença para a gente ser entendido direitinho. Então, vamos nessa análise sonora. Com certeza. E essa atenção ao som, ela é fundamental. Não adianta só falar, tem que ser entendido, né? E com clareza. A articulação das palavras pode ser, assim, a chave para a comunicação fluir sem problema. Uhum. O que eu acho fascinante nesse material, sabe, mesmo sendo uma lista mais curta, é perceber como algumas palavras são surpreendentemente familiares, mas outras seguem um caminho totalmente diferente. Vamos ver que padrões, que desafios essa amostrinha revela para quem fala português. Excelente ponto. Então vamos lá, começar com a primeira palavra, que é até da parte do nome do material, né? Dinossauro. Todo mundo conhece, como fica em inglês? Essa é bem direta, viu? A tradução é dinosaur. É o que a gente chama de cognato. Ah, cognato, certo. Isso. Mesmo origem latina, aí as palavras ficam muito parecidas. Mas, vamos ouvir a pronúncia com atenção. Primeiro, bem devagar. Di-no-sau-ro. E agora, na velocidade normal de fala. Dinosaur. Nossa, soa bem parecido mesmo. Isso deve ajudar muito quem tá aprendendo, né? Já dá uma pista. Ajuda sim. Cognatos são como um presente, né? Diminui aquela carga de ter que decorar tudo do zero. Só que, claro, tem uma armadilha aí. A pessoa relaxa demais e não pega os detalhes da pronúncia que são diferentes. Nesse caso, por exemplo, a sílaba forte é a primeira, di, e o R final é aquele R americano, né? Mais enrolado. Faz todo sentido. A gente vê a palavra escrita, acha que já sabe, mas sempre tem aquele ajuste fino, né? Sempre. E seguindo nessa linha de palavras mais familiares, temos diretor. Sim, outra que mantém estrutura, director. Só que aqui a pronúncia já traz uns desafios um pouco mais claros para nós brasileiros. Vamos ouvir devagar, prestando atenção nos sons do R e no T. Director. E agora, em ritmo normal. Director. Ah, aqui eu já notei mais diferença, esse T no meio. Parece que tem um soprinho junto, é isso? E os R são bem diferentes do nosso R em diretor. Não tem nada a ver. Exatamente. Esse T é o que chamam de T aspirado em inglês. É comum no começo de sílaba tônica ou de palavra. E o R americano, principalmente depois de vogal como em director, tem essa qualidade que a gente chama de retroflexa. A língua dobra para trás um pouquinho. Que legal! São esses detalhes que, mesmo num cognato, fazem a pronúncia soar mais nativa, digamos assim. Entendi. Então, mesmo as palavras que parecem fáceis podem ter seus segredinhos. Bom, vamos sair um pouco dessa zona de conforto dos cognatos. A próxima palavra é sujo. Como a gente fala isso em inglês? Aqui a história muda completamente. A tradução é dirty. Dirty. Nenhuma semelhança com um sujo. Nem visual, nem sonora. É aprender do zero mesmo. Vamos para a pronúncia. Lentamente. Dirty. E agora, em velocidade normal. Dirty. Nossa, que diferente! Totalmente. Esse som do IR em dirt e o T no meio. Como é que a gente descreve esse T aí no meio de dirty? No inglês americano, não parece o mesmo T de director. Ótima observação. Esse é outro fenômeno super comum no inglês americano. O flapped T, ou tapped T. Flapped T. Isso. Quando o T aparece entre vogais, ou sons que funcionam como vogais, tipo o R antes e o Y depois em dirty, ele muitas vezes soa como um D bem rápido, quase como o nosso R fraco na palavra cara, sabe? Sei. Então, dirty acaba soando mais para dirty. Que interessante isso. Quer dizer, não é só aprender a palavra nova, tem essas regras de som que mudam a letra dependendo de onde ela está na palavra. Dirty é um exemplo perfeito disso, então. Exatamente.
Aprender vocabulário é uma parte, né? Mas entender a fonética do inglês é o que realmente destrava a pronúncia. Vamos para a próxima. Mergulho. Certo, mergulho. Em inglês americano, uma tradução bem comum para um mergulho rápido, tipo na piscina, é dip. Palavrinha curta, vamos ouvir. Devagar. Dip. E em velocidade normal. Dip. Dip. Bem mais curta que mergulho, né? E esse som do I, ele é mais fechado, não é? Não é igual o nosso I indica, por exemplo. Correto. É o que chamo de short I do inglês. É um som que a gente não tem exatamente igual em português. E muitas vezes nós, brasileiros, acabamos pronunciando como o nosso I de vista, o que pode confundir com outras palavras em inglês. Praticar esse som curtinho em dip é bem importante. Bem notado. Uma palavra curta, mas com um som chave para acertar. Agora a gente tem um grupo de verbos: fazer, realizar, executar. Como o inglês lida com essa variedade toda? Olha, o inglês muitas vezes usa um verbo mais geral, mais coringa. Uma tradução super comum e versátil para essas três ações, pelo menos a indicada aqui na fonte, é to do. Ah, o famoso to do. Esse mesmo. A pronúncia é simples, mas é uma palavra fundamental. Vamos ouvir. Lentamente. To do. E em velocidade normal. To do. To do. Engraçado como um verbo tão curto cobre tanta coisa. Isso simplifica por um lado, né? Mas imagino que aí o contexto fica ainda mais importante em inglês para saber qual nuance de fazer, realizar, executar tá valendo, certo? Precisamente. To do é um dos verbos mais usados. Funciona como verbo principal e como auxiliar para fazer pergunta, para negar. Enquanto o português tem essa riqueza de verbos específicos, o inglês depende mais do que vem ao redor do do para dar o sentido exato. É outra lógica, né? Uma dinâmica bem diferente mesmo na língua. Seguindo a lista temos médico ou doutor. Essa aí volta para o time dos cognatos conhecidos. A tradução é doctor, a pronúncia é bem próxima de doutor, como a gente fala. Vamos ouvir. Devagar. Doctor. E no ritmo normal, doctor. Essa é quase igual mesmo. Muito parecida. A sílaba forte parece ser a primeira, doc, certo? Sim, a tônica é no começo, doctor. E, de novo, atenção ao R final americano. É ele que diferencia da pronúncia brasileira de doutor, onde o R final muitas vezes some ou vira um sopro, dependendo da região. No inglês americano padrão, esse ar é dito. Entendi. Detalhes que fazem a diferença. A próxima palavra leva a gente para outro campo. Boneca. Isso. E a tradução é doll. Outra palavra que não tem ligação óbvia com o português. Vamos prestar atenção no som da vogal aqui. Lentamente. Doll. E em velocidade normal? Doll. Doll. O som desse O parece bem aberto. É um som que a gente tem em português, tipo em avó, ou é diferente? Olha, é um som que pode variar um pouco lá nos Estados Unidos, mas geralmente é um O mais aberto e mais para trás na boca. Parece com o nosso O em só, mas talvez um pouco mais arredondado. Não é o O fechado de avô, de jeito nenhum. E o L no final se pronuncia como um L só, mas é o que chamam de dark L. A ponta da língua vai lá no céu da boca, atrás dos dentes. Mais uma camada de detalhe fonético, o dark L. Esse é outro ponto que nós, brasileiros, precisamos treinar bastante, imagino eu. Com certeza. O L no final de sílaba em inglês tem essa qualidade mais escura, diferente do nosso L, que vira ação de U no final de palavras como fácil, Brasil. Em doll, o som do L está bem presente ali. Muito bom saber disso. E com essa a gente chega na última palavra da nossa lista específica de hoje, que também está lá no título do material. Golfinho. Exato. E a tradução é dolphin. Vamos para a última pronúncia da nossa lista, então? Devagar. Dolphin. E em velocidade normal, dolphin. Dolphin. Interessante o PH ter som de F, né? Como em farmácia, filosofia. Isso é regra em inglês, quase sempre? Sim. Sim, a combinação PH em inglês quase sempre vai ter o som F. Geralmente vem de palavras com origem grega que entraram no inglês. E aqui, de novo, a sílaba tônica é a primeira, doll, tem o L presente, depois esse som de F e um N final bem claro também. E aí fechamos o ciclo do título, né? De dinosaur a dolphin,
Foi um caminho interessante. Passamos por palavras quase iguais, outras totalmente diferentes, e vimos verbos gerais, sons bem específicos do inglês americano. Foi bem rico. Foi sim. Essa pequena viagem de dinossauro a golfinho mostra bem o cenário, né? Para quem está aprendendo inglês, tem os pontos de contatos cognatos, como dinosaur, director, doctor, que dão aquela sensação boa de familiaridade. Uhum. Mas tem também as diferenças bem marcantes, tipo dirty, dull, e, claro, as sutilezas de som até nos cognatos. O R americano, o T aspirado, o flapped T, o short E, o dark L, o som do PH. Tanta coisa. Olhando para trás agora, fica muito claro, né? Não adianta só decorar a tradução. Essa prática de ouvir com calma, que nem a gente fez aqui, e depois tentar falar no ritmo normal, prestando atenção nesses detalhes, isso parece ser fundamental. Sem dúvida alguma. É esse trabalho mais minucioso com os sons, com a fonética, que realmente eleva o nível da comunicação. Ter clareza na pronúncia não é luxo, é necessidade mesmo, para ser bem entendido e para ganhar confiança na hora de falar. Muitas vezes, a dificuldade não está nem no vocabulário ou na gramática, está no jeito de produzir os sons. E se a gente pensar no quadro geral de aprender línguas, essa amostra, mesmo pequena, mostra bem essa dinâmica. O conforto do que é familiar e o desafio do que é novo. O inglês e o português dividem raízes latinas em muitas palavras, mas a evolução dos sons e o uso de cada língua criaram essas diferenças que são fascinantes de observar. Sim, e cada palavra que a gente analisou aqui podia ser um ponto de partida para explorar muito mais, né? Por exemplo, o verbo to do abre a porta para toda uma discussão sobre verbos auxiliares em inglês. A pronúncia do R em director ou dirty lembra como é importante comparar a fonética das duas línguas. É verdade. Então fica aí uma reflexão, né? Quantas outras palavras que a gente usa todo dia escondem essas conexões ou essas diferenças surpreendentes entre o português e o inglês? E como que dedicar um tempo para essa análise sonora, como fizemos aqui, pode destravar a nossa pronúncia e a nossa compreensão auditiva também? E isso leva a gente para uma questão importante para quem está aprendendo. Será que a gente foca demais em acumular palavra nova e de menos em refinar a pronúncia do que a gente já meio que conhece, principalmente os cognatos? Talvez a familiaridade engane um pouco, sabe? Fazendo a gente negligenciar justamente aqueles detalhes de som que marcam a fluência. Fica aí a provocação para pensar onde vale a pena concentrar a energia nessa jornada de aprendizado.